Bem-vindos às sombras. Aqueles que retornam conhecem os riscos. Aqueles que chegam pela primeira vez, em breve entenderão. O relato desta noite chegou até mim através de palavras trêmulas, escritas por mãos que pareciam temer o próprio testemunho que registravam. Como de costume, preservei a essência perturbadora da narrativa, mantendo intacto o horror que ela carrega, enquanto protejo a identidade de quem ousou compartilhar sua experiência com as forças que habitam além do véu da compreensão humana. Os nomes foram alterados, não por descrença, mas por proteção. Quanto à veracidade do que estão prestes a ouvir, não me cabe julgar. A escuridão assume muitas formas, e algumas verdades são mais fáceis de negar do que enfrentar. Meu nome é Roberto Silva. Sou técnico em elevadores há 28 anos, e neste tempo, trabalhei na manutenção dos sistemas de transporte vertical de centenas de prédios em São Paulo. Mas existe um elevador. Um maldito elevador que me assombra desde dezembro de 2022. Até aquela noite, eu pensava conhecer tudo sobre elevadores. Cabos de aço, sistemas de segurança, motores elétricos, contrapesos. Para mim, elevadores eram apenas máquinas. Máquinas previsíveis, controláveis, seguras. Mas o que aconteceu no edifício Praça da Bandeira, antigo Joelma, mudou para sempre minha percepção sobre esses equipamentos. Descobri que alguns elevadores carregam muito mais do que passageiros. Eles carregam memórias. Eles carregam dor. Eles carregam as almas daqueles que morreram tentando escapar do inferno. Para entender o que me aconteceu, você precisa conhecer a verdadeira história por trás do elevador mais amaldiçoado do Brasil. Uma história que começou em 1º de fevereiro de 1974, às 8h45 de uma chuvosa sexta-feira, quando um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar deu início a um incêndio que mudaria para sempre a história de São Paulo. O edifício Joelma não era um prédio qualquer. Concluída sua construção em 1968, era considerado um símbolo de modernidade na capital paulista. Cerca de 800 pessoas estavam no prédio naquela manhã, trabalhando em escritórios e empresas que ocupavam os 25 andares da construção. Mas o Joelma tinha um defeito fatal. Não estava preparado para emergências. Na ausência de uma escada de incêndio, muitas pessoas ainda conseguiram se salvar ao contrariar as normas básicas e descer pelos elevadores, mas estes também logo deixaram de funcionar. Foi nesse momento de desespero absoluto que 13 pessoas cometeram o erro que as condenaria à eternidade. Elas entraram no elevador do lado oeste do prédio, acreditando que conseguiriam escapar das chamas que consumiam as escadas. Elas não sabiam que estavam entrando em uma armadilha mortal que se transformaria na prisão de suas almas. Em razão das chamas que tomavam também as escadas a partir do 12º andar, 13 pessoas arriscaram a sorte tentando descer pelo elevador. Infelizmente, não conseguiram. A intensidade das chamas transformaram o elevador em um forno. Imagine por um momento o terror dessas pessoas. O elevador começou a descer normalmente, mas quando chegou ao andar em chamas, as portas se abriram para um inferno literal. O calor era tão intenso que derreteu os botões de comando. O fogo entrou na cabine como uma língua faminta e as portas se fecharam, selando o destino dos ocupantes. 13 corpos foram encontrados no elevador do Ed Joelma. Os restos mortais eram tão danificados e tão misturados pelo fogo que até hoje somente uma placa no cemitério São Pedro, na zona leste de São Paulo, marca sua existência. Só foi possível saber que havia 13 pessoas pela contagem dos fragmentos de crânios encontrados entre os destroços carbonizados. Homens, mulheres, talvez até crianças, suas identidades se perderam para sempre nas chamas. Os corpos permaneceram quase um mês no Instituto Médico Legal, sem qualquer reclamação por parte de amigos ou parentes.
13 vidas que se apagaram sem nome, sem família conhecida, sem sequer uma lágrima derramada por sua partida. Mas eles não partiram realmente, porque alguns mortos se recusam a aceitar o fim. 12 de dezembro de 2022. Segunda-feira. Eram 14h30 quando recebi a ligação que mudaria minha vida. A voz do outro lado da linha era tensa, preocupada. Roberto, preciso de você no edifício Praça da Bandeira. É urgente. O elevador do lado oeste está apresentando comportamento anômalo. Era João, supervisor da empresa que gerencia o prédio há mais de uma década. Conhecia João desde o início da minha carreira e nunca o havia ouvido usar a palavra anômalo para descrever um elevador. Que tipo de problema? Perguntei, já pegando minha caixa de ferramentas. O elevador está parando sozinho no 12º andar, mesmo quando não há chamadas. As portas se abrem, ficam abertas por exatos 13 segundos. Depois se fecham e o elevador continua. Os funcionários estão perturbados. 13 segundos. O número me chamou a atenção imediatamente, mas na época não sabia por quê. E há mais uma coisa, continuou João hesitante. Às vezes, quando o elevador para no 12º andar, as pessoas dentro ouvem sussurros, vozes pedindo ajuda, mas quando as portas se abrem, não há ninguém lá. Ri pensando que eram apenas coincidências e sugestão psicológica. Afinal, todo mundo em São Paulo conhece a história do Joelma. Era natural que os funcionários ficassem nervosos. Como eu estava enganado. Cheguei ao edifício Praça da Bandeira às 15h45. O prédio havia sido completamente reformado após o incêndio, mas ainda carregava uma atmosfera pesada, opressiva. Mesmo com toda a modernização, havia algo no ar que me deixava desconfortável. João me encontrou no hall principal, ao lado do elevador problemático. Notei imediatamente que os outros funcionários evitavam passar perto daquele elevador específico, preferindo usar as escadas ou o elevador do lado leste. Começou há 3 semanas, explicou João enquanto caminhávamos. No início, pensamos que fosse apenas um defeito nos sensores de andar. Chamamos outra empresa, mas eles não conseguiram encontrar nada de errado. Abri o painel de controle e comecei minha análise. Todos os circuitos estavam perfeitos. Os cabos, em excelente estado. O sistema de segurança funcionando normalmente. Tecnicamente, não havia nada de errado com aquele elevador. Foi então que decidi fazer um teste. Entrei na cabine e apertei o botão do 20º andar. O elevador começou a subir normalmente, até parar no 12º andar. As portas se abriram sozinhas. Olhei para o corredor vazio à minha frente. Era um andar reformado, com escritórios modernos, bem iluminado. Nada de assustador. Mas havia algo no ar, um cheiro estranho. Não era fumaça exatamente, mas algo queimado, acre, como se as paredes ainda guardassem a memória do incêndio de 1974. Comecei a contar mentalmente. 1, 2, 3. Aos 13 segundos exatos, as portas se fecharam e o elevador continuou sua subida. Minha primeira reação foi procurar por sensores defeituosos, programação incorreta, interferência elétrica. Passei 2 horas verificando cada componente. Tudo estava perfeito. Mas quando testei novamente, a mesma coisa aconteceu. 12º andar. Portas abertas, 13 segundos. Era como se o elevador tivesse vontade própria. Naquela noite não consegui dormir. Algo sobre aquele elevador me incomodava profundamente. Decidi pesquisar a história do prédio, procurando alguma explicação técnica para o comportamento anômalo. Foi quando descobri a terrível verdade sobre as 13 almas. 13 pessoas arriscaram a sorte tentando descer pelo elevador. O elevador estava localizado exatamente onde hoje funciona o elevador do lado oeste.
o mesmo elevador que eu havia acabado de consertar. Li relato após relato sobre a tragédia. 13 pessoas morreram dentro do elevador enquanto tentavam escapar do incêndio e que supostamente assombram o edifício até hoje. Ninguém sabe seus nomes, nem quem eram essas pessoas. Sabe-se apenas que eram 13 pessoas, pela quantidade de crânios carbonizados encontrados no elevador. Há quem diga que até hoje é possível ouvir gemidos e choros pelos andares que o incêndio atingiu. Funcionários do cemitério contam que os gritos só pararam quando ele apagou as velas que ardiam sobre estes túmulos, na Vila Alpina, e também quando despejou água sobre os mesmos túmulos. Comecei a conectar os pontos. 13 pessoas mortas. 13 segundos com as portas abertas. O elevador parando sempre no 12º andar, exatamente onde o incêndio começou. Mas a parte mais perturbadora da minha pesquisa foi descobrir que eu não era o primeiro técnico a ser chamado para aquele elevador. Nos últimos 5 anos, pelo menos 8 profissionais diferentes haviam sido contratados para resolver o mesmo problema. Todos encontraram elevadores tecnicamente perfeitos, mas com comportamento inexplicável. E 3 desses técnicos pediram transferência ou mudaram de profissão após trabalhar naquele elevador. 2 semanas depois, João me ligou novamente. Desta vez, sua voz tremia. Roberto, preciso que você venha urgentemente. O elevador está fazendo coisas que não conseguimos explicar. Que tipo de coisas? Ontem à noite, o segurança noturno viu o elevador funcionando sozinho, subindo e descendo por horas, sempre parando no 12º andar. Quando ele decidiu investigar, encontrou as portas abertas e havia pegadas molhadas no piso da cabine, pegadas que não secavam. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Pegadas molhadas. Sim, como se alguém tivesse entrado no elevador com os pés encharcados. Mas não estava chovendo e não havia ninguém no prédio além do segurança. E há mais. Hoje de manhã, uma funcionária disse que ouviu vozes dentro do elevador vazio. Vozes sussurrando nomes. Hesitei. Minha parte racional me dizia para recusar o trabalho, inventar uma desculpa, mandar João procurar outro técnico, mas minha curiosidade profissional era mais forte. Estarei aí amanhã às 8, respondi. Foi a pior decisão da minha vida. 13 de dezembro de 2022, terça-feira. Cheguei ao prédio às 7h45, antes mesmo dos primeiros funcionários. João havia me dado as chaves para que eu pudesse trabalhar com tranquilidade, sem ser interrompido ou observado. O elevador estava funcionando normalmente durante a manhã. Fiz todos os testes possíveis. Sensores, circuitos, programação, cabos, tudo perfeito. Mas conforme o dia avançava e o prédio ia esvaziando, comecei a perceber mudanças sutis. Primeiro foram os ruídos. O elevador fazendo sons que não deveria fazer, gemidos metálicos como se os cabos estivessem sob tensão extrema, mesmo sem carga. Depois, a temperatura. Sempre que eu entrava na cabine, sentia uma mudança brusca de temperatura. Não exatamente frio, mas algo que me arrepiava até os ossos. Às 19h, decidi que havia terminado meu trabalho. Não havia encontrado nenhum defeito técnico que explicasse o comportamento do elevador. Estava guardando minhas ferramentas quando ouvi algo que me gelou o sangue. O som do elevador se movendo. Olhei para o painel indicador. O elevador estava subindo do térreo para o 12º andar, sozinho, sem ninguém dentro. Esperei. O indicador parou no 12º andar por exatos 13 segundos. Depois desceu de volta ao térreo. Em seguida, subiu novamente. 12º andar. 13 segundos. Desceu. Era como se alguém invisível estivesse chamando o elevador repetidamente para o mesmo andar. Foi então que cometi o erro que quase me custou a sanidade. Decidi investigar. Eram 19h37 quando entrei no elevador pela última vez naquele dia.
Minha intenção era simples: subir até o 12º andar e verificar se havia algum sensor ou dispositivo que pudesse estar causando as chamadas automáticas. Apertei o botão do 12º andar e o elevador começou a subir normalmente. Mas conforme passávamos pelos andares, comecei a perceber que algo estava terrivelmente errado. A temperatura dentro da cabine despencou, literalmente. Em poucos segundos, conseguia ver minha própria respiração formando vapor no ar. E então, comecei a ouvir as vozes. Sussurros baixos, vindos de todas as direções. Não conseguia entender o que diziam, mas havia uma urgência desesperada naquelas vozes, como se pessoas estivessem tentando se comunicar comigo de muito longe. O elevador parou no 12º andar com um solavanco mais brusco que o normal. As portas se abriram lentamente, revelando o corredor vazio à minha frente. Mas o que vi no reflexo das portas metálicas quase me fez desmaiar. Não estava sozinho no elevador. No reflexo, pude ver figuras translúcidas atrás de mim. Homens e mulheres em roupas dos anos 70, com expressões de terror absoluto em seus rostos. Alguns tinham marcas de queimaduras. Outros pareciam estar gritando silenciosamente. E todos eles me olhavam com súplica nos olhos. Virei-me rapidamente, mas a cabine estava vazia. Olhei novamente para o reflexo. As figuras ainda estavam lá. Uma mulher de cabelos castanhos estendeu a mão em minha direção, como se pedisse ajuda. Um homem de terno apontava para os botões do elevador, tentando me dizer algo. Foi então que uma voz clara, feminina, sussurrou em meu ouvido: "Não conseguimos sair. Estamos presos. Ajude-nos a chegar ao térreo." Minhas pernas tremeram, mas consegui manter o controle. Com a voz embargada, sussurrei de volta: "Como? Como posso ajudá-los?" A temperatura caiu ainda mais, e as vozes se tornaram mais claras. Era como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. O elevador parou. As portas não abriram. O fogo entrou. Morremos aqui. Todos os dias tentamos descer, mas algo nos puxa de volta. 13 de nós. 13 almas perdidas, presas neste elevador amaldiçoado. Ajude-nos a encontrar a paz. Compreendi naquele momento que não estava lidando com um defeito técnico, mas com algo muito além da minha compreensão. As 13 pessoas que morreram naquele elevador em 1974 estavam presas ali, revivendo eternamente seus últimos momentos de terror. "O que vocês querem que eu faça?" perguntei, ainda olhando para os reflexos nas portas. Uma voz masculina, mais forte que as outras, respondeu: "Leve-nos para baixo. Termine a viagem que nunca conseguimos completar. Leve-nos ao térreo para que possamos partir." Entendi. Eles morreram tentando escapar, mas nunca chegaram ao térreo. Suas almas ficaram presas no elevador, tentando eternamente completar aquela última viagem. Com as mãos tremendo, apertei o botão do térreo. O elevador começou a descer, mas não era uma descida normal. A cada andar que passávamos, sentia o peso de 13 almas ao meu lado. O ar ficava mais pesado, mais denso. Era como se 13 pessoas invisíveis estivessem realmente presentes na cabine. No 10º andar, ouvi um suspiro de alívio coletivo. No 8º andar, uma voz sussurrou: "Obrigada." No 5º andar, senti uma mão tocar meu ombro levemente, um toque frio, mas gentil. No 13º andar, as vozes começaram a se desvanecer, como se estivessem se afastando. E quando chegamos ao térreo, uma sensação de paz absoluta tomou conta do elevador. A temperatura voltou ao normal, e no reflexo das portas, vi as 13 figuras se voltarem para mim uma última vez. "Obrigado por nos libertar", disse a voz feminina que havia falado primeiro. "Agora podemos descansar." As portas se abriram e eles simplesmente partiram. Não desapareceram dramaticamente.
apenas se foram, como se tivessem finalmente encontrado a saída que procuravam há quase 50 anos. Fiquei parado no elevador por vários minutos, tentando processar o que havia acontecido. Quando finalmente saí, notei que algo havia mudado. O ar do prédio parecia mais leve. A atmosfera opressiva havia se dissipado. No dia seguinte, João me ligou completamente perplexo. Roberto, não sei o que você fez, mas o elevador está funcionando perfeitamente. Não para mais no 12º andar sozinho. Não há mais vozes, não há mais pegadas molhadas. É como se o problema tivesse sido resolvido magicamente. Não contei a ele o que realmente havia acontecido. Como poderia? Quem acreditaria que eu havia ajudado 13 almas perdidas a encontrar seu caminho para o além? Mas as consequências daquela noite me perseguem até hoje. Desenvolvi uma sensibilidade estranha a elevadores. Consigo sentir quando há algo de errado que vai além dos aspectos técnicos. É como se aquela experiência tivesse aberto uma porta em minha percepção que não consegue mais ser fechada. 3 meses depois, fui chamado para verificar um elevador em um prédio antigo na Liberdade. Mesmo antes de iniciar os testes, soube que havia algo sobrenatural ali. E estava certo, era o espírito de um homem que havia caído no poço do elevador durante a construção do prédio em 1962. Agora trabalho não apenas como técnico em elevadores, mas como uma espécie de mediador. Ajudo almas perdidas que ficaram presas em elevadores devido a mortes traumáticas a encontrar seu caminho para o descanso eterno. É um trabalho que nunca imaginei ter, mas que abraço com responsabilidade, porque descobri que alguns elevadores carregam muito mais do que pessoas e objetos. Eles carregam histórias, memórias e, às vezes, almas que precisam de ajuda para seguir em frente. Meses após aquela experiência, decidi visitar o cemitério São Pedro, onde os túmulos das 13 almas viraram local de peregrinação. Queria entender melhor quem eram aquelas pessoas que havia ajudado. Ali estão os corpos carbonizados de 13 pessoas que tentaram escapar pelo elevador, mas não conseguiram se salvar. Nunca identificados, foram enterrados no cemitério São Pedro. Hoje, no local das sepulturas, há uma capela com placas de agradecimento às graças alcançadas. Conversei com seu Gugu, o antigo coveiro que estava presente durante o enterro. Ele me contou detalhes que nunca haviam sido divulgados na imprensa. Eles chegaram naquelas Kombis pretas, lembrou o idoso. Os 13 corpos nos caixões, naquelas urnas, e estava cheio de gente para ver. Mas não era da família, porque não foram reconhecidos. E sabe o que era mais triste? Continuou ele. Durante o enterro, começou a chover. Era como se o céu chorasse por aquelas pessoas esquecidas. 13 vidas que se apagaram sem que ninguém soubesse quem eram. Foi então que compreendi a real tragédia das 13 almas. Não morreram apenas no incêndio, morreram no anonimato, sem família para chorar por elas, sem amigos para lembrar seus nomes, sem identidade para preservar sua memória. E talvez por isso tenham ficado presas por tanto tempo. Porque quando alguém morre sem deixar rastros, sem ser lembrado, sua alma fica perdida entre mundos, procurando algum propósito, algum reconhecimento de sua existência. Hoje, quando passo pelo edifício Praça da Bandeira, vejo um prédio normal, com pessoas trabalhando, vivendo suas vidas cotidianas. O elevador do lado oeste funciona perfeitamente. Nunca mais apresentou qualquer problema técnico ou sobrenatural. Mas às vezes, quando estou sozinho em elevadores antigos, ainda sinto sua presença. Não das 13 almas do Joelma, elas encontraram sua paz, mas de outras almas perdidas, presas em outros elevadores, em outros prédios, esperando alguém que as ajude a completar sua jornada final. O edifício Joelma é um local histórico e faz parte da memória de São Paulo e do Brasil. A tragédia de 1974 mudou para sempre as normas de segurança em edifícios,
salvando incontáveis vidas futuras, mas também deixou cicatrizes invisíveis, almas feridas que precisavam de cura. Se você algum dia estiver em um elevador e sentir uma mudança inexplicável de temperatura, se ouvir sussurros ou vozes pedindo ajuda, não tenha medo. Talvez seja apenas uma alma perdida tentando encontrar seu caminho para casa. E se você trabalha com elevadores, ou se é responsável pela manutenção de prédios antigos, preste atenção aos sinais. Nem todos os problemas técnicos têm soluções técnicas. Às vezes, a solução está em oferecer compaixão e ajuda para aqueles que não conseguem mais ajudar a si mesmos. Porque descobri que a engenharia não trata apenas de cabos, motores e circuitos. Às vezes, trata de almas humanas que ficaram presas entre andares, entre mundos, esperando alguém com coragem suficiente para levá-las ao andar térreo de sua existência. As 13 almas do Joelma agora descansam em paz. Sua viagem finalmente se completou. Mas existem outras almas em outros elevadores, ainda esperando sua chance de ir para casa, e eu estarei lá para ajudá-las. Porque aprendi que alguns elevadores não transportam apenas corpos. Eles transportam esperanças, medos, sonhos interrompidos, e às vezes, com sorte e compaixão, eles transportam almas de volta à luz. Se você algum dia estiver no edifício Praça da Bandeira e usar o elevador do lado oeste, saiba que está andando em terreno sagrado. 13 pessoas deram suas vidas naquele espaço, e sua memória deve ser respeitada. E se, por acaso, o elevador parar no 12º andar sem ser chamado e as portas ficarem abertas por 13 segundos, não se alarme. É apenas um eco do passado, uma lembrança gravada na estrutura do prédio, porque alguns lugares guardam memórias para sempre. E alguns elevadores nunca esquecem.